Café com Destino, papel e caneta na mão, porque já vai começar. A sabedoria diária que transforma sua vida. Bom dia, mais um Café com Destino, hoje, quarta-feira. A gente está numa série, gente, poderosíssima. Por quê? Está afiando seus pensamentos, está fazendo você duvidar do que você tinha certeza, está fazendo você crescer intelectualmente, emocionalmente, afiando sua comunicação, melhorando suas múltiplas inteligências. Essa série Inteligência, como entender as coisas, está mudando a vida de muita gente. Estou adorando ler os comentários, estou vendo sua participação, estou muito feliz. E eu e minha equipe estamos aqui mais uma manhã, às 6h56 da manhã, com Café com Destino. Você caiu de paraquedas aqui porque alguém te mandou o link essa semana, falou, assiste isso. O Café com Destino é gratuito, de segunda a sexta, 6h57 da manhã, já está há 5 anos no ar. Meu nome é Thiago Brunet, eu quero ser teu professor de vida, te ensinar a vida como ela é, como a escola não pôde te ensinar, a escola formal, às vezes teus pais não puderam te ensinar, coisas como vida emocional, lidar com gente difícil, vida financeira, espiritualidade, é muita coisa, criação de filho, é muita coisa que você tem que lidar todo dia que ninguém te ensinou, você não fez curso para isso. E aqui a gente não está atrás de seguidores, a gente está atrás de alunos, gente que quer aprender a vida. Por quê? Porque assim a gente consegue melhorar outras pessoas. Só quando a gente forma alunos e esses alunos vão tocando o que aprenderam para frente, que o mundo vai melhorando, as pessoas vão melhorando. Tá? E eu quero ser teu professor. Se você quer ser nosso aluno, é muito simples, basta você estar inscrito nesse canal, inscreva-se agora. E você que já é aluno, mas não está inscrito, recompense o nosso trabalho com a sua inscrição. Só se inscrever nesse canal, é gratuito, é rápido, né? Você pode também fazer o QR Code que está na tela para você entrar na Sala do Destino, a nossa sala virtual do Café com Destino, onde ali a gente tem um contato mais próximo, onde eu te conheço, porque ali eu consigo receber teu nome, de que cidade você é, e aí eu conheço cada aluno. Ali você recebe mensagens inéditas, frase do dia que eu escrevo para você. Ali a gente tem um contato mais profundo e você está dentro da nossa base de alunos mesmo, tá? Então só fazer o QR Code que está na tela, além de estar inscrito nesse canal, faz o QR Code e você está dentro, você já é um aluno, tá? E não deixa de compartilhar o link agora nos seus grupos, postar no Instagram que começou o Café com Destino, tira um print da tela, posta, começou o Café com Destino, série Inteligência, aprenda a pensar, né? E não deixe também de curtir o vídeo, tá bom? Bom, nós estamos nessa série preciosa, poderosa, profunda, e hoje eu quero, na aula 3, né, quarta-feira, tocar um assunto delicado. Porque por falta dessa questão de estímulo ao pensar, estímulo da inteligência, as pessoas criaram um problema sério. Qual o problema sério? Elas não entendem bem o próprio idioma, no nosso caso o português, e não conseguem interpretar texto. Eu não quero usar a famosa frase analfabetismo funcional, porque isso é um problema mais sério, né? E que não é responsabilidade de quem está nesse estado, e sim da educação que nos foi oferecida, seja pelo Estado ou pela escola, pelos nossos pais que colocaram numa escola que não tinha condições de nos tirar dessa situação. Mas a gente vive sim uma realidade de analfabetismo funcional, mas hoje eu quero falar basicamente sobre não entender português, que é o seu idioma, e não interpretar texto e como isso atrapalha todas as áreas da sua vida, inclusive a emocional. Porque muita gente, por não saber interpretar o que o outro está falando, cria um problema sério no casamento. Não consegue se comunicar nem dentro do relacionamento mais importante que a gente tem, que é o nosso casamento. A decisão mais importante que você toma é com quem você vai casar, porque você vai construir sua vida com essa pessoa, você vai ter filhos com essa pessoa. E a gente não aprende a se comunicar com a pessoa que a gente dorme todo dia. E esse problema de falta de comunicação, com a falta do entendimento do português, com a falta de interpretação de texto, tem gerado problemas sociais seríssimos. Gente, o que a gente vê na internet de confusão, não por uma provocação, mas por falta de interpretação de texto, é absurdo.
Eu posso postar assim, gente, hoje à noite, está lá um banner gigante. Hoje à noite eu estarei, dando um exemplo só, tá? Eu não vou estar não. Eu estarei em Vitória da Conquista, às 18 horas. Aí os comentários vão ser, qual a cidade? Qual o horário? A pessoa não leu o banner. Esses dias eu subi um vídeo com uma camisa de futebol para falar sobre analogias do futebol, sobre a vida e os negócios, que é o tema do meu próximo livro, que sai mês que vem, chamado Jogo da Vida. E a pessoa comentou assim, você não é comentarista de futebol para ficar falando de futebol? Aí eu escrevi, com muito carinho e amor, falei, querido, você não assistiu o vídeo todo. Você só viu a camisa do Brasil e está achando que eu estou falando de futebol. Em nenhum momento eu falei de futebol. Eu só falei da vida e de negócios. Usando o futebol como questão de qual posição você joga em campo. Você é atacante, você é lateral direito, você é zagueiro, você é goleiro. Fazendo comparações do futebol para as posições da vida. Para você ser bom na posição que joga bem. E não na posição que você queria estar porque o outro ganha mais ou porque ele dá mais entrevista. Então, a pessoa nem assistiu o vídeo e já está atacando só pela imagem. A pessoa não tem a capacidade interpretativa e ela reage, como eu te ensinei ontem, no sistema 1. Emocional, reativo, rápido e fala o que quer falar. Não tem habilidade linguística, não tem inteligência linguística. Então xinga palavrão, te ofende, não tem empatia, que é a inteligência emocional. Olha como é que a inteligência é importante, né? As múltiplas inteligências. E aí, por não ter empatia, ele não está nem preocupado com o que você está sentindo. Você é lá, pai de 4 filhos, trabalhador, paga imposto, vive uma vida cristã piedosa e a pessoa está lá te chamando de vagabundo, de safado, de não sei o quê. Ou seja, nem se coloca no teu lugar, cometendo uma injustiça, caluniando, né? E perdendo tempo, porque eu nem leio, quem lê é a minha equipe. Perdendo tempo ainda. Então, assim, o mundo está uma loucura. Isso tudo, vou repetir, e tenho batido a semana toda, por falta de desenvolvimento do intelecto. A nossa geração está largando os livros, a nossa geração está distraída nos vídeos curtos, no rolar ali dos aplicativos, TikTok, Instagram, o que for, das redes sociais, e não se aprofunda no saber, não para pensar, refletir, não tira um tempo para aprender a pensar. É uma geração que está emburrecendo pela facilidade de acesso. Antigamente a gente tinha que se esforçar mentalmente para criar acessos, hoje em dia é um clique. Então a gente já... Uma prova de que você está com um problema sério é que provavelmente você não sabe de cabeça o telefone do seu cônjuge, ou do seu pai, da sua mãe, ou do seu filho. Porque a internet facilitou tanto que você salva o número e você já não sabe o telefone de cabeça do seu filho, ou de quem você fala todo dia. Você só digita o nome da pessoa ali. Então, essa falta de estímulo cognitivo está gerando um problema muito sério. Pessoas não estão se comunicando bem, pessoas não estão se importando com o sentimento das outras, vínculos sociais estão sendo quebrados e problemas de inteligência, como não entender bem o português, não entender as palavras e não interpretar bem os textos. Vamos partir para isso, porque isso aqui para mim é muito forte. Eu quero muito que meus alunos saiam dessa escravidão, caso você esteja nela. Anote isso aí, papel e caneta na mão. Não basta ter olhos para ler, é preciso ter mente para interpretar. Não basta ter olhos para ler, é preciso ter mente para interpretar. Ou seja, tem gente que tem os olhos para ler, mas não entende nada, porque não faz o esforço. Porque interpretar exige 2 coisas, conhecimento e esforço. Você precisa conhecer a palavra em português, você precisa ter o esforço da interpretação para poder entender o que está sendo dito. Se você não tem conhecimento básico e não quer fazer esforço, você não vai entender nada. Hoje, o maior problema do mundo online é que ele está fazendo as pessoas serem distraídas e elas não conseguem mais se concentrar 10, 15 minutos no que importa muito. O tempo com o seu filho importa muito. O seu celular fica desligado quando você está com seus filhos. O tempo que você está meditando na Bíblia de manhã, antes de sair para o trabalho, para os seus afazeres, você está orando, importa muito. Você está com o celular desligado? Ou seja, o mundo online não pode roubar, não pode distrair-nos nos momentos importantes da vida, nos momentos importantes do nosso dia. Tendo dito isto, eu quero partir para português e interpretação de texto. Aos 33 anos eu quebrei. Eu tenho 45 anos hoje. E eu percebi que um dos motivos de eu ter quebrado, além de orgulho
falta de mentores e tanta coisa, falta de gestão. Por isso que tudo que eu ensino hoje é baseado na dor que eu passei e na experiência e conhecimento vasto que eu adquiri depois. Mas um dos grandes motivos é porque eu não era inteligente. Muita gente fala assim, nossa, Thiago, você é tão inteligente. Eu falei, gente, olha, você está confundindo. As pessoas, como eu tenho explicado durante essa semana, confundem inteligência com genialidade. Acham que eu sou um gênio. Caramba, você escreve esses livros, só Deus sabe o esforço. Até porque eu tenho TDA, um déficit de atenção, num grau médio. O esforço que eu faço para escrever um livro. E eu escrevo livro quase todo ano. Eu tenho 11 livros publicados. E eu mesmo escrevo meus livros. Então, assim, o esforço que é. Mas por quê? Aos 33 anos, quando eu quebrei, eu decidi, eu vou conquistar a inteligência. Não vou ficar nesse nível que eu estou. Porque eu atrelava a inteligência a ser mais sábio, a ganhar mais dinheiro, a lidar melhor com as pessoas, a se comunicar melhor, e é verdade. Eu quebrei porque eu não era inteligente. O inteligente, ele não vai ficar orgulhoso, porque ele sabe que o orgulho destrói. Como ele é inteligente e sabe fazer cálculo matemático, ele fala, orgulho, destruição. Então, eu vou tirar o orgulho da minha vida. Aí, por causa da inteligência emocional, que é outro tipo de inteligência, diferente da cognitiva, ele começa a lidar melhor com as pessoas, porque agora ele não é mais orgulhoso, começa a instalar humildade. Por causa da inteligência espiritual, ele entende a Bíblia, entende que Deus dá graça aos humildes, mas resiste aos soberbos, e aí você vai juntando essas múltiplas inteligências, vai virando uma pessoa melhor, uma pessoa rara, todo mundo começa a correr atrás de você. Os negócios começam a aparecer para você. Ou seja, quantos problemas aconteceram por causa de uma mensagem do WhatsApp? Porque quando você escreve português errado, ou de qualquer maneira, dependendo do nível de interpretação da outra pessoa, parece que você está provocando. Às vezes, quando eu vou tratar algo sério, isso aqui é uma dica importante dos meus alunos, eu ligo, eu não escrevo. Por quê? O escrever não tem tom de voz, principalmente quando o assunto é delicado. Então eu ligo, falo, querido, como é que você está? Porque às vezes eu tenho que falar uma coisa delicada, chamar atenção, eu prefiro fazer por telefone ou pessoalmente, porque a pessoa está vendo o meu estado de espírito, está vendo que eu não estou confrontando ela na maldade, mas em amor. Então, mas quando você escreve, você joga na interpretação da pessoa. Quantos problemas começaram com conversinha de WhatsApp? Má interpretação de texto. Quantas pessoas não conseguem ler um livro? Eu compreendo que existem livros que são pesados, difíceis de ler, principalmente os de filosofia, ou livros mais técnicos de neurociência ou psicologia, mas existem livros que são possíveis de uma pessoa que está começando a ler e mesmo assim ela não consegue entender o texto. Problema sério de interpretação. O Instituto Paulo Montenegro realizou uma pesquisa sobre analfabetismo funcional no Brasil. E a gente tem um dado alarmante aqui, pessoal. 29% dos brasileiros adultos são considerados, segundo essa pesquisa, analfabetos funcionais. Não sabem ler mecanicamente as palavras e não conseguem interpretar o que acabaram de ler. Isso é um problema. Isso é um problema sério, porque se a gente está falando de quase 30% da população, quer dizer que essas pessoas estão no convívio com a gente. De 10 pessoas, 3 têm esse problema. Então a gente tem empresa, a gente tem um instituto, a gente tem você que faz parte de uma igreja, e tem 30% ali das pessoas que tem um problema sério com português e com interpretação de texto. Lembra que eu não estou colocando a culpa em ninguém, principalmente na pessoa. Eu entendo que o nosso sistema educacional tem muito a melhorar, que nossos professores, que são heróis, né, poderiam ser melhores treinados para formar uma geração pensante. Não é fácil tocar nesse assunto, porém, a gente sabe que tem solução, tem esperança. Por quê? Porque, como eu te falei, aos 33 anos eu decidi tocar minha vida intelectual. Falei, cara, não, eu vou aprender como uma vida funciona. Eu vou entender como é isso aqui. Por que as pessoas ganham dinheiro ou não? Por que está todo mundo de pé, eu estou caído, quebrado nesse chão? Porque as pessoas leem a Bíblia, entendem, eu não consigo interpretar nada da Bíblia. Então eu comecei a juntar, aprender o português, que vem com leitura, com o esforço de aprender e interpretar o texto. Foi um esforço. Lembra que ontem eu te falei sobre você se expor a graus intelectuais para criar um desconforto? Caramba, eu estou desconfortável aqui. É isso que está te fazendo crescer. É igualzinho na academia, o desconforto do peso que te faz crescer. Treinar a inteligência, treinar a memória é a mesma coisa, é o desconforto que te faz crescer. Não tem crescimento na zona de conforto. Anote isso, não tem crescimento
na zona de conforto. Sarah Elderman, adoro, já li o livro dela, Basta Pensar Diferente, livraço. Ela explica que o problema não está nas palavras que lemos, mas nos filtros mentais que usamos para interpretá-las. A doutora Sarah Elderman é uma autoridade no assunto de psicologia, um dos livros mais fáceis de ler de psicologia que eu já li, Basta Pensar Diferente é o nome. E eu tenho o costume de ler de 2 a 3 livros por mês, né? Dificilmente eu leio menos que isso, e às vezes eu leio mais, porém não o livro completo. Às vezes eu começo a ler alguma coisa, pego a ideia, depois que eu peguei a ideia, jogo um resumão no ChatGPT ou no Cloud ali, ou qualquer inteligência artificial que você tenha, e pego a ideia do livro, e se for contar com esses, eu posso chegar a 5 livros por mês. Mas eu sou voraz na leitura, porque eu acredito que minha inteligência depende disso, minha cultura, meu entendimento sobre o mundo, sobre as pessoas depende disso, tá? E incluindo a palavra que é o livro, a Bíblia, que é o livro que eu mais leio diariamente. Então, a doutora Sarah Elderman, ela diz o seguinte, o problema não está nas palavras, mas no nosso filtro mental, quando interpreta essa palavra. Às vezes está escrito claramente uma coisa, o problema não foi o texto, o problema é que o seu filtro mental, ou seja, a forma que você enxerga aquelas palavras não é claro para você e você imagina outra coisa, e se você está no sistema 1, como eu te ensinei ontem, na teoria do Dr. Kahneman, você vai agir emotivamente, você vai agir sem raciocínio, você vai agir por instinto, de forma rápida, e vai comentar o que não era para comentar, e vai falar o que não era para falar, e vai criar uma confusão. Ou você acha que os haters que estão na internet, eles pensam, eles refletem, eles sabem interpretar texto? É ruim. Eles veem qualquer coisa lá, o ódio que está neles, por causa de vários problemas que eles têm na vida, faz eles reagirem na hora, não tem nada a ver com o que a pessoa escreveu, o problema está neles. Nunca pense que o hater está te batendo por causa de você. O hater bate por causa do ódio que está neles, eles só precisam de qualquer imagem, de qualquer texto para colocar esse ódio para fora. Até porque a maioria dos grandes haters que eu tive, nada tinha a ver com o que eu estava falando. Eu lembro de uma vez, eu fiz um experimento social, que eu nunca respondi hater na vida, né? Eu estou há 11 anos na internet, mas eu fiz um experimento social nesse carnaval, estava feriado em casa, subi um vídeo falando sobre as consequências do carnaval. Não toquei em nenhum assunto religioso, espiritual, eu só falei que no carnaval dei as estatísticas. Gente, com ignorante, que é quem não tem conhecimento, quem não desenvolveu inteligência, você pode dar dado, pode dar estatística, você pode citar Aristóteles, você pode pegar o professor de Harvard para explicar que ele vai falar que é mentira. Porque ele é inflexível no que pensa. O ignorante é inflexível no que pensa. E aí eu subi um vídeo, com muito respeito, falando das consequências, mostrando os dados do carnaval. Gravidez indesejada, doenças sexualmente transmissíveis, coisas que você faz e depois se arrepende, ou com Deus ou com as pessoas que você fez. As bebedeiras que levam a acidentes de trânsito, a estatística que cresce o número de mortes no trânsito. Mostrei as estatísticas. Rapaz, os comentários eram tão agressivos, eram tão odiosos, que eu fiz um experimento social. Sentei na minha poltrona e fiquei de 2 a 3 horas, pela primeira vez na minha vida, respondendo um a um. E aí eu descobri que não tem jeito. Não tem jeito para a pessoa que está na ignorância e não quer sair. Porque eu ia com toda a educação, com toda a psicologia, com toda a ética. Querido, seja bem-vindo. Olha, o que o senhor falou nesse comentário não tem nada a ver, porque um cara entrou e falou assim, você quer impor sua religião goela abaixo? Você acha que todo mundo tem que ser igual? Você acha que porque você é crente, todo mundo tem que ser crente? Eu não falei nada de religião no vídeo, nada. Eu comentei, senhor, eu acho que o senhor não assistiu o vídeo. Eu estou falando de consequências, de dados, de estatísticas do ato de estar nas festas de carnaval, nos bloquinhos. Não tem nada a ver com religião. Aí ele respondeu, e com muita educação, com muito carinho, seja bem-vindo aqui e tal. Ele respondeu assim, quem é você para me dar essa resposta? Aí me bloqueou. Ou seja, não tem jeito de lidar, não tem jeito. É por isso que foi um experimento social, porque eu não faço mais. Foi só para entender. Realmente não funciona. Não adianta dar atenção. Mas eu descobri outra coisa também importante nesse dia. Eu comentei com a minha equipe. Teve pessoas que eu respondi, que o cara estava lá, me xingando. Seu otário, eu vou usar palavras leves aqui, porque as palavras eram mais pesadas, né? Não sei o quê, não tem nada a ver com o que você está falando. Aí eu respondi a pessoa. Oi, querido, então, mas aqui o que eu estou falando não é o que eu penso. São dados. Mas que Deus te abençoe e eu respeito sua opinião. Aí o cara respondeu embaixo assim para mim. Oi, mestre, te escuto todo dia. Estou lendo seu livro e tal. Eu falei, peraí, não estou entendendo. O cara acabou de me xingar,
de falar o que eu estou falando não tem nada a ver. O cara falou que é meu aluno, que lê meu livro. Aí eu fui entender que o problema desse em específico não era ser um hater, era comunicação. Ele não tinha inteligência linguística. Então, para ele falar palavrão e xingar alguém é normal, falar que você está falando não tem nada a ver, confrontar suas ideias é normal. Mas é uma questão, ou seja, então era uma questão de falta de inteligência linguística, né? Então tem gente que é hater porque está cheio de ódio mesmo e vai bater em qualquer coisa, não precisa ter sentido o que você está falando ou não. E tem gente que é problema de comunicação, né? Ou problema emocional, sai falando sem pensar. Falta racionalidade para a pessoa. Mas o que eu entendi? Que existem diversas formas de ignorância, diversas formas de pessoas que não pensam e agem, e que as pessoas motivadas hoje pelo mundo online, lembrando que o mundo virtual nunca vai resolver problemas do mundo real, então você tem que se concentrar no mundo real, tá? O mundo virtual é para você buscar informação, para você entrar ativamente ali para ver um vídeo do YouTube, uma palestra, eu assisti esses dias o Dr. Robert Sapolsky explicando sobre a mente humana, é para você assistir um TED Talk, uma pregação que te abençoa, é para assistir um Brunecast, um Café com Destino. Você entra ativamente para buscar conhecimento, para ir numa inteligência artificial e discutir um assunto com ela para você aprender. Você não pode entrar na internet passivamente. Eu vou entrar aqui para ver como é que tá as coisas. Só jogando notícia ruim, fofoca, coisa que não tem nada a ver com a tua vida para dentro, é claro que você vai entrar em depressão, é claro que você vai ter um monte de confusão mental, é claro que você vai criar uma mente catastrófica. Você vê tanta tragédia que você começa a imaginar, isso também vai acontecer comigo. E você começa a virar uma pessoa má, principalmente mentalmente, por causa desse excesso de informações que você não tinha nem que receber. Qual é a diferença de ler e interpretar? Vamos lá para quem está anotando, papel e caneta na mão. Primeiro, transformar letras em sons e sons em palavras. A Bíblia fala que a gente tem que meditar na palavra. O que é meditar, Wesley? Você que é especialista? Imaginar. Então, assim, para interpretar um texto, eu tenho que imaginar. Eu estou lendo Machado de Assis. Se eu não imaginar aquelas cenas que ele conta, se eu estou lendo a Bíblia e não imaginar aquele texto bíblico, fica muito difícil interpretar. Outra coisa é que, se você é alfabetizado, eu acredito que aqui a maioria seja, você já pode começar o processo de desenvolvimento de interpretação de texto. Às vezes você é alfabetizado, mas tem problemas com português. Deixa eu te falar, todos nós temos, em algum grau. Por exemplo, tem muitos livros que eu leio, e às vezes até a Bíblia, que tem uma palavra que surge ali, eu não lembro o que é, ou não sabia. Esse dia eu estava vendo Gálatas 5, a lista das obras da carne, apareceu a palavra porfia. Eu falei, cara, porfia, eu não lembro o que é. Aí parei o versículo, fui para o chat GPT, defina-me porfia e tal, na linha teológica, na linha tal, fala lá, lembrei, é verdade, pum, fiz minhas anotações. Outra coisa muito importante, se você quer desenvolver sua inteligência, eu vou te explicar isso amanhã com calma, você precisa começar a anotar papel e caneta, sair um pouco do digitar. O professor Pierucci ensinava muito isso, o professor da Unicamp de inteligência. Ele tem uma série de livros maravilhosos aprendendo a inteligência. Fala, é papel e caneta, anota, para você registrar no cérebro. Anotar. Eu todo dia faço esforço de, quando eu estou lendo a Bíblia ou livros, tá anotando junto, tá? Então, interpretar é ir além das palavras que estão ditas ou escritas ali. É entender o contexto, é perceber as entrelinhas, é relacionar o que foi dito com o que se sabe, é questionar, refletir e aplicar e não colocar suas emoções nisso. Porque, por exemplo, eu já estou com raiva de uma coisa, já estou com espírito de vingança, já estou com ciúme ou inveja de alguém. Aí a pessoa coloca uma frase lá que mexe com essa inveja, que mexe com esse ciúme, eu cancelo minha racionalidade e passo para as emoções primitivas, que não tem controle, e eu acabo fazendo algo que eu me arrependo depois. Outra forma do porquê a gente interpreta mal é porque às vezes a gente lê com pressa. Como eu falei, a gente não medita, a gente não imagina, a gente só passa o olho. A era digital deixou o nosso consumo mais rápido, o nosso pensamento mais rápido, isso é ruim para a inteligência, tá? A pressa, ela atrapalha muito a interpretação. Só para vocês entenderem, né? Uma coisa que a gente toma muito cuidado aqui na nossa equipe, principalmente da de marketing, é se o que a gente vai postar não tem dupla interpretação, se está fácil de qualquer pessoa, mentalidade 1, 2, 3 e 4,
são tipos de mentalidade que eu ensino no método Destiny, se qualquer tipo da mentalidade consegue entender. Porque às vezes você coloca uma frase excelente, muito boa, mas é profunda, 40% das pessoas entendem e 60% nem curte porque não entendeu, ficou profunda. Né? Então, porque o povo tem problema com a interpretação de texto. Às vezes não dá para você que trabalha com internet, você que é produtor de conteúdo, ser muito profundo. Você vai pegar um público, mas é um público muito mais intelectualizado e não é a realidade da maioria, tá bom? E espero que essa semana do Café com Destino te ajude, pelo menos os nossos alunos do Café com Destino, a ficar mais intelectual, pensar melhor, desenvolver as múltiplas inteligências, porque não se trata só de cognição, se trata também de interpretação de texto, melhorar o português, inteligência linguística, ou seja, como você se comunica, inteligência emocional, como você governa as suas emoções, inteligência interpessoal, intrapessoal contigo, interpessoal com os outros, como você lida com outras pessoas, tudo isso é inteligência. Inteligência motora, sua capacidade de fazer coisas como esportes e artesanato, coisas que exigem habilidades manuais ou físicas, né? Então, para você desenvolver essa interpretação de texto, a dica é: leia devagar e imaginando. Leia com lápis na mão, anotando, já te dei essa dica. Busque o contexto de tudo que você leu antes de chegar a uma conclusão. Gente, aliás, isso vale para a vida toda. Nunca conclua o que você leu, o que você escutou de alguém, antes de pensar muito, refletir muito sobre isso. Como eu te falei, alguém vai te trazer uma fofoca, uma calúnia de alguém, você tem que parar e refletir na hora. Por que essa pessoa está me trazendo essa informação? O que eu ganho com isso? Qual é a fonte? Não porque eu estou sabendo, está sabendo não é fonte. Para que eu vou perder meu tempo escutando um negócio só se eu tenho um prazer pecaminoso de me alegrar com a tristeza dos outros mesmo? Porque se eu for minimamente espiritual, minimamente inteligente, eu não vou querer escutar isso. Nem fonte tem. Nem verídico. Por que eu vou dar atenção para isso? Então, essa capacidade de duvidar, de questionar, de pensar antes de chegar a uma conclusão, é a base da inteligência. É entender como as coisas funcionam. Outra coisa, releia o texto. Não entendi o texto, releia. Reler é muito importante. Se você... Hoje em dia a gente tem uma coisa muito importante, que é a tecnologia, mas está para somar para a gente, né? E, graças a Deus, você pode usar ativamente. Ali, nesse caso, não dá para ser passivamente, que é a inteligência artificial. Por exemplo, não entendi um texto de Dostoiévski, pega o texo, joga na inteligência artificial e fala: o que ele quis dizer com isso? Me ajude a interpretar. Ou seja, hoje em dia, você tem um professor particular, que é a inteligência artificial, para tirar qualquer dúvida. Né? É lógico que a gente não pode confiar 100% ainda na inteligência artificial, porque ele colhe informações da internet. Então, nem tudo é 100% verdadeiro. Mas, muitas vezes, a maioria das vezes, ela acerta. Então, aqui, nessa série Inteligência, eu preciso te despertar para esse tempo de desenvolvimento, de intelecto, de emoções, de habilidade de comunicação, comportamento. Quanto mais inteligente você fica, melhor você se comporta. No livro Psicologia Financeira, é um livro muito clássico, né, para quem quer crescer financeiramente, o autor explica que o bom da inteligência é que ela define seu comportamento e o bom do comportamento é que ele define sua vida financeira. Então, assim, o quanto eu ganho, o quanto eu invisto, o quanto eu lucro, está diretamente ligado ao meu comportamento. Eu tenho um comportamento de, em vez de gastar com uma riqueza aparente, criar uma fortuna silenciosa. Então eu posso comprar um carro para mostrar para todos os vizinhos, para minha família, que eu estou andando de carrão, mas eu estou tirando esse dinheiro da minha fortuna silenciosa e gastando numa riqueza aparente. Aí a teoria é: pare de fazer barulho com a tua riqueza e comece a criar fortuna silenciosa. Né? Eu estou ampliando essa teoria e vou dar aula no Destiny Mind. Né? A gente tem... Destiny Mind é a nossa mentoria de empresários e empreendedores. A gente tem 100 e poucos empresários do Brasil todo que se reúnem durante um ano comigo. São mentoreados diretamente por mim. Grupo de WhatsApp com o meu número, 5 encontros presenciais por ano, 2 dias cada encontro. A gente fala sobre negócios, a gente faz networking, a gente cresce em inteligência emocional, espiritual, a proteção. Gente, o Destiny Mind é fora do comum. Se você é empresário,
empresária, empreendedor, tem um faturamento bom, quer ganhar o mundo sem perder a alma, quer melhorar o teu negócio, você quer organizar, porque você está crescendo muito, mas está desorganizado, contabilidade, tributário, administração, não tem gestão, ou o teu problema é emocional e familiar, você está indo bem na empresa, mas você quer ajeitar a tua vida, você é empresário, quer ajeitar a tua vida, quer proteger, quer aprender coisas que ninguém aprende, quer se conectar com pessoas com os mesmos valores, que estão indo para o mesmo lugar que você, para você fazer amizades verdadeiras, vem para o Destiny Mind. O Destiny Mind é para você, tá bom? Você ficar 12 meses comigo é uma grande oportunidade. Tiago, eu não sou empresário, vai para o Método Destiny. 23, 24 de abril, tem Método Destiny aqui no nosso auditório, milhares de alunos estão vindo do Brasil e do mundo para aprender os 12 princípios milenares que te levam para uma vida de paz e prosperidade. Você não será a mesma pessoa depois do Método Destiny. Se você já gosta desse conteúdo gratuito, imagina o que é passar presencialmente uma imersão com a gente, tá? Lembrando que o Instituto Destiny está ampliando, nós estamos contratando professores, fazendo parcerias com institutos de educação. E se você já aumentou um professor, uma professora, já tem um trabalho de educação na internet, já tem alunos, você pode se inscrever no formulário que está aqui embaixo para conhecer nosso projeto educacional, a metodologia Destiny e quem sabe a gente trabalhar juntos, né? Você pode se transformar um professor, uma professora, um mentor, uma mentora do Instituto na sua cidade. A gente vai abrir vários polos educacionais em 2026, 2027 e vamos ajudar a melhorar a educação das pessoas. Ensinar aquilo que a escola não ensinou, que os pais às vezes não puderam ensinar. Casamento, criação de filhos, vida emocional, vida financeira, princípios que, depois de internalizados, guiam tuas decisões e ações. Nossa, gente, a gente vai mudar a vida de milhões de pessoas. E eu conto com você, se você já trabalha com educação e quer somar com a gente, tá bom? O formulário está aqui para a gente te conhecer, você passar por um processo seletivo comigo e depois por um treinamento comigo também de visão e valores do nosso instituto, tá bom? E olha, gente, por hoje é só. Eu acho que essa série está muito profunda, está ajudando muita gente. Comenta agora tudo que você está aprendendo no Café com Destino de hoje. E a frase que a gente vai postar agora no @ThiagoBrunner lá no Instagram, corre lá no meu Instagram, não basta ter olhos para ler, é preciso ter mente para interpretar. Eu vou botar uma legenda poderosa de interpretação de texto. O que você vai fazer? Vai correr para o Instagram agora, já postamos, você vai curtir o banner, vai encaminhar para o máximo de pessoas falando, olha o que eu aprendi no Café com Destino hoje e vai comentar. Pode comentar quantas vezes você quiser, dando seu testemunho, seu depoimento do que você aprende no Café com Destino, como a série Inteligência está te ajudando. Marca pessoas, gente, marca pessoas, teus colegas de trabalho, teus primos, teus familiares, teus irmãos de vida aí, para conhecer. Gente, o Café com Destino, você precisa conhecer e capricha nos comentários que eu mesmo vou agora lá acompanhar, interagir com você, tá bom? Já está postado, corre lá no Instagram, a frase, não basta ter olhos para ler, é preciso ter mente para interpretar. Como você vai evitar problemas na vida se entender essa frase? Paz e prosperidade, até amanhã às 6h57 da manhã.